diz aqui, rejeitaram governo e difamam autoridades. São sonhadores alucinados, olha o termo que ele usa, esses que contaminam a carne. Estão sonhando que vão ser salvos, estão sonhando que vai dar tudo certo, estão sonhando que estão servindo ao Deus destino, mas estão alucinados. Aí vem esse exemplo de Miguel. Ele conta uma tradição judaica que o corpo de Moisés, se você ler na Bíblia, diz a Bíblia que nunca foi achado. E aqui diz que Moisés e Satanás estavam brigando por esse corpo. E Miguel, não, apesar de Satanás ser quem ele é, e Miguel sabia muito bem que Miguel era um arcanjo, então aqui nós estamos falando de autoridade, de hierarquia do céu. Miguel não repreendeu diretamente a Satanás, porque existia uma hierarquia. E ele diz, o Senhor te repreende. Quantos de nós vivemos falando mal da Dilma, do nosso prefeito, dos nossos governantes? Quantos de nós estamos falando mal dos nossos pastores? Ah, porque eu acho que a pastora devia assim, a pastora devia fazer assim. Ah, eu acho que ela não devia viajar tanto, eu acho que ela não devia fazer isso. Cuidado quando você fala. Cuidado quando você fala. Você pode criticar, não é a crítica. Nós devemos ter um senso crítico dos nossos governos, de quem está nos governando. Nós temos nas eleições a possibilidade de exercermos o nosso voto com sabedoria, mas muitas vezes vendemos o nosso voto. Vamos por interesse, como diz aqui esse texto também, somos movidos por interesses próprios e não do reino, e não do povo. E aí, no céu não é assim. Miguel não, porque Satanás tinha caído, está perdido. O mal tinha hierarquia. E Miguel respeitou essa hierarquia. E assim também eu e você somos chamados. Porque essa questão de rejeitar governo é muito sério. Muito sério. Hoje tem muita gente saindo de igreja por rejeitar governo. Por não querer se submeter à autoridade. Tá certo que às vezes tem algumas autoridades aí, né? Mas, sabe, uma boa oração, uma boa conversa, uma conversa franca, né, honesta, chegar, olha, pastor, pode fazer, pastor, acho que o que a senhora está fazendo não é legal. Não devia fazer assim, podia fazer assado. Nós estamos abertos para isso, qualquer um de vocês pode conversar com a gente. Não fica falando mal por trás, porque é maldição para você. É ruim para você. E assim, nós vemos aqui que no versículo 10 ele diz algo interessante. Ele diz, olha, os que eles entendem, eles difamam, o que eles não entendem, eles difamam, e o que eles entendem, difamam também. E no versículo 11 diz assim, prosseguem. O problema nosso, eu sempre digo, não é pecar. Pecar eu e você estamos sujeitos a errar todos os dias. O problema é o que nós vamos fazer com isso. O problema de pecar é continuar no pecado, insistir no pecado. Insistir e achar que está certo. Então, errar, pecar, eu e você estamos sujeitos, nós vamos reconhecer o nosso erro. E vamos mudar de atitude. E vamos pedir perdão para quem nós ofendemos. O problema é que muita gente peca e daí então se enrasca na lama. Em vez de voltar, pedir perdão e começar de novo, continua no orgulho, na arrogância de que eu estou certo, de que eu sou melhor, de que isso é síndrome de Lúcifer. Isso é síndrome de Lúcifer. E aí continuamos os nossos personagens do Velho Testamento. E ele cita então Caim. Quem foi Caim? Caim foi um cara que deu uma oferta ao Senhor. Ele e o irmão deram uma oferta. Só que o irmão Abel foi lá e escolheu para Deus o que ele tinha de melhor. As primícias. E Caim deu uma oferta qualquer. Quem será que nós somos?
arrependido, ido lá, escolhido o melhor e trazido uma oferta de excelência, estava tudo bem. Mas ele então ficou com inveja do seu irmão. Meu irmão abençoado, por que agora? Agora Deus está com preferência, tem ele melhor, porque é só ele. E ficou, a Bíblia diz, com semblante caído. Chegou a matar o seu irmão. E não só isso. Até isso, se ele se arrependesse, Deus com certeza faria alguma coisa. Mas aí ele pega e foge. Quantos fogem? Quantos pegam e fogem? Em vez de voltar, se arrepender, voltar para a presença de Deus. Balaão é o próximo da lista. Aqui. Balaão, você vai poder encontrar ele lá no livro de Números, no capítulo 22, tem a história dele toda. Mas, 2 Pedro 2, 14 e 15 nos dão algo sobre ele, nos dão uma luz sobre ele. E Apocalipse 2, 14 também. Balaão, ele amou o dinheiro, ele por dinheiro ele amaldiçoar o povo de Deus. E incentivando o povo à idolatria e a imoralidade. Então aqui diz, prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Corá ou Coré. Então ali Corá foi aquele que encabeçou uma rebelião contra Moisés. Ele era diácono na casa de Deus e ele diz, eu quero saber o que esse pastor está achando. Está se achando, porque ele acha que ele é melhor que os outros. Reuniu lá uns 250 líderes, estavam com ele, assim, Moisés, você e Arão, esse negócio aí de vocês dizer que vocês são sacerdotes e tal, não, nós também queremos, isso não é assim. E aí sabe o que aconteceu? Moisés disse, então vamos para a presença de Deus, vamos ver quem é quem. E a terra se abriu e engoliu Coré, suas famílias, seus filhos e todos que estavam com ele. Meus amados irmãos, a rebelião, a Bíblia nos ensina que é igual a idolatria. Se rebelar contra a autoridade, contra aquilo que Deus instituiu, é complicado. Cuidado com isso. Às vezes a gente abomina a idolatria de alguns e acaba vivendo falando mal das nossas autoridades. Cuidado com isso. Então, Judas nos lembra dessas coisas. Diz que essas pessoas são como rochas submersas. Eu já citei isso. Quem já andou de barco, você vê o mar, você não vê o que está embaixo, né? Se não conhecer o que está embaixo, as rochas submersas são assim, elas estão ali quietinhas. Por cima está tranquilo. Mas você bateu ali, afunda o barco. Afunda o barco. Cuidado. Cuidado em seguir essas pessoas, porque as pessoas contaminam outros. Então é isso que Judas está dizendo. Cuidado, cuidado. Porque elas se banqueteiam, estão ali na festa, estão tudo junto. Às vezes estão até aqui nesse banquete, tá? Estão aqui junto. Mas são pastores que assim mesmo se apacentam. São nuvens sem água. Só aparência. São árvores sem fruto. Às vezes estão cheios de folha, pode ser bem lindo. Mas cadê o fruto? Não tem. São ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais está reservada as trevas. Para sempre. E aí ele cita Enoque já lá no comecinho profetizado da segunda vinda de Jesus Cristo. E ele continua dizendo, eu gosto desse versículo 15, que diz que o Senhor Jesus ele vem para exercer juízo contra todos e para fazer convictos, porque os ímpios vão se convencer das suas obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram. Então,
contra o Senhor, né? Então, cuidado em ser murmurador. Nós são murmuradores, são descontentes. Cuidado, você que é descontente, você que reclama de tudo, você que entra na igreja só para ver o defeito. Isso é arrogância, isso é orgulho, é se achar melhor que os outros. Porque normalmente eu já sei pessoas assim que chegam na igreja e só vê os defeitos, é porque querem esconder os seus próprios pecados. Tem que apontar o do outro para que a gente olhe para o outro e não olhe dele. Então, cuidado, meu irmão, cuidado com isso. Com a boca que vive proferindo arrogâncias, com aqueles que são aduladores e que têm motivos interesseiros. E aí, quero me ater ao versículo 17, onde ele diz: mas, porém, vocês, agora é para nós, mas vocês, meus amigos amados, o que nós vamos fazer? Tenho que lembrar vocês também que foi avisado já pelos apóstolos, que está na palavra do Senhor, que nos últimos dias isso ia acontecer. Viriam muitos escarnecedores, viriam ímpios, e nós vivemos isso, e ele está falando de dentro da igreja. Está falando de dentro. Nós vivemos hoje dias de escândalo na igreja de Deus. Infelizmente, a igreja que é para ser santa, sem mácula, sem ruga, né, é manchada diariamente com comportamento e testemunha de líderes. E isso é muito triste, meus amados. E a nós não vale só ficar apontando e dizendo: ah, fulano pecou, errou, caiu, está errado. Não, é de a gente orar, porque nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Nós precisamos orar pela igreja brasileira.